Eu gostaria de primeiro agradecer os organizadores do evento, no caso, a Universidade do Grande Rio, Unigran Rio, e o pessoal da Escola da Magistratura. Em homenagem ao convite, eu vou fazer as honras da casa. Eu trouxe a palestra sistematizada, mas eu sou conhecido pelos colegas professores como um indivíduo polêmico. Então, vai ter polêmica nessa palestra, até porque já começa que o Estado faz propaganda enganosa contra o consumidor. Diz que tem vários órgãos aí, PROCON, Procuradoria do Consumidor, os juizados, mas não funciona. O professor Alex Risch já falou que ninguém é punido por crimes contra a relação de consumo. É uma vergonha e é uma propaganda enganosa. Mas vamos sistematizar a nossa palestra. No final, eu vou falar os casos práticos e as estatísticas. Eu venho de uma escola, que é a UERJ, onde a formação acadêmica nossa lá, em grau de pós-graduação, mestrado, é o direito na rua. É a pesquisa de campo que materializa. Como dizia um filósofo chamado David Lyon, dos Estados Unidos, uma coisa é a lei escrita, outra coisa é a lei na prática. Então, não adianta ninguém se calcar em leis, em doutrinas, sem pesquisar o que está acontecendo no campo, na realidade. E foi o que eu fiz em respeito a essa casa para dar essa palestra para vocês. Começamos ali com o tema publicidade nas relações de consumo. Vamos ver ali os conceitos, apesar de que os professores que me antecederam já falaram nos conceitos. Direito à informação, vocês ouvirem da agora. É uma tutela não só do consumidor, mas é uma tutela constitucional. Aliás, é um princípio. O cidadão tem direito à informação. Inclusive, está expresso também como direito básico do consumidor. E essa informação diz respeito à qualidade, quantidade, matéria-prima, enfim, tudo que diz respeito ao produto. É por isso que você vê o cigarro, está lá. Fumar faz mal à saúde, porque é nocivo, é um produto nocivo. Bebida, beba com moderação. Você verifica que tem certos brinquedos que tem que ter informação. Então, é isso que deve ser entendido como direito de informação. São as informações a respeito dos riscos do consumo ou daquela atividade perigosa que é exercida pelo fornecedor de serviço ou de produto. Não vou falar em conceito de consumidor, de fornecedor, porque isso está claro e expresso no artigo 2º e 3º da lei. Falar em propaganda enganosa. O professor falou ainda agora a respeito da propaganda enganosa e da publicidade. Não vale a pena repetir essa diferença. Só para esclarecer, ele disse propaganda enganosa. Eu vou simplificar. Propaganda enganosa é a oferta de uma vantagem no mercado de consumo com a finalidade de induzir o consumidor a erro com o objetivo de lucro. Isso é que é propaganda enganosa. Aliás, o professor disse assim, a mentira repetida, foi Maquiavel que disse isso no conselho que ele dava aos governantes. Maquiavel, quando dava conselho aos governantes, ele dizia assim, olha, a mentira repetida várias vezes acaba virando verdade. Se eu repetir uma mentira, por isso que calúnia, difamação, injúria é perigoso, porque é mentira contra a honra das pessoas. Se eu disser todo dia que um elemento ali, ele é homossexual, todo dia eu falo a mesma coisa, ele acaba virando. É verdade, mesmo que ele não seja, porque todo mundo vai falar. Isso já aconteceu na prática. Eu já vi isso. E o Maquiavel falava, quer destruir um adversário? Engana, engana, desonra, desonra, que sempre fica alguma coisa. É igual areia no deserto. Então, a propaganda enganosa é isso. É uma oferta de vantagem colocada no mercado para lograr vantagem sobre o consumidor. É um crime de lesa majestade. Vamos para o próximo tópico. Evolução
legislativa das infrações. Evidente que eu fiz um corte epistemológico, porque eu não poderia trazer desde a lex mercatória, que já havia regras do direito da concorrência e de crimes contra a economia popular. Então, eu procurei trazer para vocês apenas como surgiu e a partir de que momento, no direito brasileiro, até porque também não vou falar das ordenações do Reino de Portugal, que já estava lá, as regras também do direito da concorrência, economia popular, enfim. Eu vou trazer o conceito quando foi introduzido no Brasil e chegar até o Código de Defesa do Consumidor. Para entender isso, precisa ir lá naquela Constituição do Getúlio Vargas, aquela de 34, a polaca mesmo, que lá no artigo 117, está lá. Já esse capítulo é quando a Constituição tratava da ordem econômica e social. Então, está lá o fomento à economia popular. Essa Constituição fala em fomento porque, na verdade, em 1933, já havia a lei de usura também, que foi obra do Getúlio Vargas. A lei de usura, está claro, lá no artigo 13, já o delito de usura. Vocês vão verificar que, na verdade, esse delito de usura, basta ler o painel, ele está bem claro, ele já tratava, inclusive, dos crimes nas relações que nós chamamos hoje de consumo, mas era uma lei de proteção contra os juros, contra isso tudo que acontece com as instituições financeiras, as administradoras de cartão de crédito, as administradoras de companhias telefônicas, isso tudo que você vê que pratica o estelionato, um golpe contra o consumidor. Mas já estava lá, na lei de usura, esse tipo de delito que foi a primeira ideia no direito brasileiro de proteção à economia popular. Depois disso, nós vamos ter a própria lei de crime contra a economia popular. Esta lei é a Lei 1521/51, que, na verdade, ela traz os tipos penais que regem essa matéria relacionada à economia popular. Mas, normalmente, é relacionado com o mercado de juros, com a agiotagem, com a venda de tickets, entendeu? Esse tipo de estelionato coletivo para ganhar vantagem, rifas, etc. e tal. Então, esses crimes contra a economia popular estão em vigor, até porque eles não vão ser regidos pelas relações de consumo, apesar de ser também crimes que nós podemos dizer econômicos. Depois nós temos a tutela das constituições posteriores, que nada alterou, mas aparece a ideia de proteção do consumidor na Constituição de 1988. Está lá, em 2 artigos, o artigo 5º, do inciso 22, e o artigo 170, já previam, inclusive como direitos fundamentais e como princípio da ordem econômica, a defesa do consumidor. De maneira que eu entendo diferentemente do professor Aragão, acho que a defesa do consumidor é princípio constitucional. Tem que se dar prioridade. É princípio da ordem econômica, inclusive. Então, eu tenho meu pensamento contrário. O artigo 48 lá só vai falar que, quando a Constituição entrou em vigor, tinha 180 dias para elaborar a lei do consumidor. Na verdade, essa lei foi elaborada em 90. Pois bem, depois, o que aconteceu foi o seguinte: entre o Código de Defesa do Consumidor, em vigor, mas ele foi publicado em agosto de 90 e trouxe 12 tipos de crimes contra o consumidor. Perfeito, vamos chegar lá. Como aqui se faz leis igual como se faz linguiças, havia uma vacatio legis para o Código Consumidor entrar em vigor, de 180 dias, e nessa vacatio legis, criou-se crimes contra as relações de consumo também, na Lei 8.137, que é a lei
que regem a ordem tributária. E aí ficou um problema. Esta lei entrou em vigor antes da vacatio legis do Código de Defesa do Consumidor. É por isso que nós temos esse emaranhado de leis, que quando nós vamos falar em proteção do consumidor em matéria penal, você entra num labirinto, numa teia de aranha, que nem a comissão, na época, resolveu isso. E a comissão era composta por vários juristas, inclusive Damásio de Jesus. Porque quando se fala em crimes contra o consumidor, na verdade, nós estamos falando de uma série de relações jurídicas, inclusive loteamento irregular, fraude no comércio, estamos falando em crimes contra a saúde pública, aqueles que são crime hediondo, como a falsificação de produtos, falsificação de remédios, falsificação de alimentos, falsificação de tudo. Falsifica-se tudo. E por que eu digo isso? Existem várias leis que, embora não sejam diretamente relacionadas com a relação de consumo, mas tutela. Por quê? Porque o Código do Consumidor, ele não poderia falar em todos os tipos penais possíveis. Ele criou, então, algumas figuras, ou conceitos vagos, imprecisos, indeterminados, e jogou no artigo 61, que nós vamos chegar lá, daqui a pouco eu vou falar. Ele jogou para as leis que já estavam em vigor, aquela matéria que continuaria, então, com a sua vigência, sem atropelar o sistema jurídico, porque o que se queria naquele momento era criar um sistema harmônico. Não foi possível, criou-se, então, 12 figuras penais no Código de Defesa do Consumidor. Essas figuras penais, que estão no Código de Defesa do Consumidor, elas vão tutelar alguns interesses. Por favor, coloque esses interesses para mim, aqui no painel. Os interesses que são protegidos no Código de Defesa do Consumidor e na Lei 8.137, são vários. Está aí, no painel. São esses os interesses que são protegidos. Então, não há dificuldade nenhuma. É só você pegar a lei e dar uma olhada que nós temos exatamente 12 dispositivos legais que vão tutelar somente esses interesses que estão no painel. Ou seja, é mercadoria, ou o produto é nocivo, é perigoso, ou a mercadoria é imprópria ao consumo, o direito à informação, a propaganda enganosa, o acesso a dados e informações nesses cadastros que tem no Serasa, no SPC e outros cadastros de informações. Essa é a tutela dos crimes da lei do consumidor. É só você pegar os 12 artigos que estão lá e uma leitura simples, vocês vão compreender. Quero agora passar para o item 2, porque eu fiz a evolução legislativa, agora vou explicar o item 2. Afinal de contas, o item 2 vai tratar exatamente da infração contra o consumidor ou crime contra o consumidor. Por favor, coloca no painel o artigo 1º da Lei de Introdução do Código Penal, para a gente dar uma olhada. A infração contra o consumidor, na verdade, nós temos que observar que o título trata de infração. Mas, afinal, é uma infração ou crime contra o consumidor? Pois bem, desde Basileu Garcias, que esse tipo de conceito, crime e contravenção, era tirado a partir da Lei de Introdução do Código Penal. Crime é uma infração penal, contravenção também é uma infração penal, só que crime é aquela infração penal onde se combina uma pena de reclusão ou de detenção, acumulado isoladamente, cumulativamente ou alternativamente com pena de multa. A mesma coisa era a contravenção, que só cabia prisão simples, enquanto que, na verdade, no crime era detenção ou reclusão. E aí, o Código de Defesa do Consumidor diz que constitui o quê? Crimes contra as relações de consumo, prevista no Código, sem prejuízo do disposto nas leis penais e no Código Penal. Tanto existe crimes contra o consumidor previsto no Código Penal. Por quê? Porque a tutela do bem jurídico do consumidor é uma tutela difusa. Por isso nós vamos chamar lá adiante crimes pluriofensivos. Não é um direito, tutela a informação, tutela a saúde, tutela a integridade do consumidor, tutela, na verdade, o direito, até o meio ambiente, como foi falado aqui. Então, a tutela do consumidor, ela é difusa, ela é ampla. Então, na verdade, o Código
defesa do consumidor, como não pôde ser sistematizado em matéria penal, eles jogaram para as outras leis. Aí você vai falar a lei de economia popular, você vai falar na lei de loteamento irregular, no caso das imobiliárias, você vai falar, na verdade, aqueles crimes contra a saúde pública que estão no Código Penal, inclusive, que é crime hediondo, que é a falsificação de remédio, produtos, medicamentos, inclusive produto de beleza, epidemia, aqueles crimes que são hediondos. Então, não deixam de ser crimes contra o consumidor. Aí tem gente que diz, ninguém vai preso por crime contra o consumidor. Não é verdade. É porque a impressão que tem que crime contra o consumidor é esses que estão só no Código do Consumidor. Então, não é verdade. O problema que nós vamos ver é que os crimes graves contra o consumidor, eles ficam impunes porque é uma criminalidade de massa e coletiva, e nós vamos verificar isso. Então, a ideia de infração ou crime, na verdade, nós temos que entender que são infrações contra o consumidor. Por quê? Passa a Lei 9.099, porque depois, quando surgiu a Lei 9.099, que, por força do artigo 98, inciso 1º da Constituição, fala lá, criou-se uma figura penal nova. Não existe mais contravenção penal. É infração de menor potencial ofensivo, que, na verdade, absolveu que as contravenções penais passam a ser infrações de menor potencial ofensivo e os crimes cuja pena sejam até 2 anos. É o caso de todos os crimes contra o consumidor, inclusive o delito de usura que está em vigor. Não tem um crime contra o consumidor que, na verdade, a pena vá além de 2 anos, com exceção do artigo 7º da Lei 8.137, que é aquele que trata, na verdade, de mercadoria imprópria ao consumo, que a pena é de 2 a 5 anos, ou multa. E aí tem uma corrente que entende que também não deixa de ser uma infração, porque ou multa é alternativamente. Então, um crime que só prevê pena de multa seria também uma infração de menor potencial ofensivo. Portanto, fica aqui o resumo. Trata-se de infração contra o consumidor e os crimes contra o consumidor previstos nas outras leis, inclusive no Código Penal. Essa é a ideia do conceito. Passamos para o painel 4. Estrutura 2 das infrações penais. A estrutura das infrações penais nas relações de consumo. Essa estrutura das infrações penais nas relações de consumo é importante que nós possamos entender qual é o bem jurídico tutelado nas relações de consumo. Ou seja, o bem jurídico, nós sabemos qual é o interesse que é protegido nas relações de consumo. A verdade é que os interesses que são protegidos nas relações de consumo é a vida, a saúde, então, podemos falar em saúde pública, a incolumidade pública, ou a segurança pública, como queiram chamar, o direito à informação, como nós acabamos de explicar. Tem que ter, se tem uma mercadoria que é perigosa, tem que ter direito de informação. E por isso nós vamos chamar aqui de crimes pluriofensivos. Por quê? Pluriofensivos, porque, na verdade, são crimes que protegem mais de um bem jurídico. Esses crimes, na verdade, a tutela deles é tutela de interesse difuso. É por isso que você verifica na parte civil, que a minha área é criminal, mas eu conheço bem a matéria também, tem ação civil pública, tem ação do consumidor, a tutela dos interesses difusos. Por quê? Porque o crime contra o consumidor, ele atenta contra vários bens jurídicos. Quando eu coloco uma mercadoria imprópria ao consumo, não é só o sujeito ativo, aquele que come. Eu vou falar no cara que comeu linguiça podre daqui a pouco. É verdade. E não teve indenização. Então, a tutela é a tutela daqueles bens de interesse difuso. Todos aqueles direitos básicos do consumidor estão aqui tutelados como sendo bem jurídico em matéria criminal. Por isso que nós chamamos que esses crimes, na verdade, eles são crimes de lesão, não são crime de perigo abstrato, perigo concreto, como falam alguns autores aí, que já estão ultrapassados. A Escola Paulista, os melhores autores, inclusive o Luiz Flávio Gomes é um deles, entende que é crime de lesão contra o consumidor. Quando eu faço propaganda enganosa, quando eu coloco uma mercadoria imprópria ao consumo, eu estou praticando uma lesão, é um dano contra o consumidor. Não importa se ele vai consumir. Por quê? Porque aí nós vamos ter a questão do sujeito ativo e do sujeito passivo do crime contra o consumidor. Quem seria o sujeito ativo e o sujeito passivo nas relações de consumo? É fácil. Quem é a vítima?
do crime contra o consumidor? A vítima é indeterminada. Vamos chamar aqui a sociedade de consumo. Essa é a vítima. É a sociedade de consumo e, indiretamente, aquela pessoa individualmente que foi atingida. Aquele consumidor que, na verdade, comeu a mercadoria estragada, ou foi vítima do cartão de crédito fraudulento, ou foi vítima da compra de um imóvel com fraude, enfim. Esse é o consumidor direto. Ele também é o vítima, ele também é o sujeito passivo. Mas toda a sociedade, nós vamos chamar aqui, então, o sujeito passivo é a sociedade de consumo. Quem é o sujeito ativo? Quem é o sujeito ativo? É o fornecedor de serviço ou de produto. Isso está claro lá no artigo 2º, a terceiro, melhor dizendo. Esse é o sujeito ativo. É a empresa, é a pessoa jurídica coletiva. E aí nós vamos ter um problema muito sério. Como punir uma empresa, uma pessoa coletiva? Como punir? Desde os crimes lá de usura, já se falava que quem era responsável eram os dirigentes. No caso de crimes praticados, crime de usura, praticado contra a sociedade, os dirigentes que iriam responder. Isso já foi tirado de lá. O Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Meio Ambiente trouxeram essa matéria, mas com uma tutela constitucional. E aí que veio o problema. Essa tutela constitucional fala em criminalização da pessoa jurídica. Eu gostaria que colocasse no painel aí a criminalização da pessoa jurídica. A criminalização da pessoa jurídica? Perfeito. Olha só. Nós temos aí... Não, eu quero a criminalização da pessoa jurídica. Onde eu falo as duas teorias. A Constituição fala em pessoa jurídica no artigo 173, parágrafo 5º, e no artigo 225, parágrafo 3º. Está aqui um professor de Direito Ambiental, com uma excelente qualificação, que vai poder concordar ou não com essa tese. E o Sidney é muito estudioso. Ora, eu pergunto, está ali o que está em vermelho, é incompatível punir pessoa jurídica com o sistema legal? Basta verificar a pessoa jurídica sujeitando-se às sanções compatíveis com a sua natureza. E quais são as sanções compatíveis com a natureza da pessoa jurídica? Interdição temporária, publicação nos órgãos de imprensa da decisão judicial, pena de multa, pena pecuniária, pena de prestação de serviço à comunidade. Aí, vem esses autores, que me desculpe, eu sou polêmico, ultrapassados, porque a teoria do delito é produto do século XIX, nós estamos no século XXI, no terceiro milênio, e a Constituição muda uma ordem normativa, professor Sidney. Muda uma ordem normativa, muda a vontade. Eu posso citar aqui autores da Alemanha, Conrado Hess, posso citar a própria teoria pura do direito, posso citar um autor italiano chamado a teoria do ordenamento jurídico, o nome do filósofo italiano, o Norberto Bobbio, que fala isso, a Constituição muda uma ordem normativa. Então, quando se criminalizou a conduta da pessoa jurídica nesses dois dispositivos, foi a vontade constitucional que prevaleceu. Aí vão querer criar uma teoria do século XIX, da teoria societas non potesta, não comete crime. Se a pessoa jurídica tem direito ao dano moral, inclusive tem súmula. Se a pessoa jurídica pode exercer ação penal. Se a pessoa jurídica pode exercitar, estar em juízo como parte. Como é que ela não vai responder por crime? Que nós sabemos todos esses crimes que acontecem contra o consumidor é através de pessoas jurídicas, laranjas, empresas fantasma. E o dirigente não aparece, não se acha o dirigente. E o juiz não pode fazer nada. Essa jurisprudência que está aí, eu não concordo. Por quê? Foi baseado na teoria de Savigny. Coloca para mim a teoria de Savigny, que fala na teoria da ficção, que diz que pessoa jurídica é uma ficção, não comete crime. Mas a teoria de Otton Gierke diz que pessoa jurídica é uma pessoa real. E aqui no Brasil, a pessoa jurídica ela tem sua existência própria. Então, nós não podemos atentar contra o sistema que nós temos. O nosso civil law, pessoa jurídica, é pessoa, sim, tem existência. E, como tal, se a pessoa tem que ter responsabilidade. E, professor Sidney, o senhor que é professor de Direito Ambiental, o senhor vai concordar com essa jurisprudência do Supremo, que diz que não, que só a pessoa física responde?
Acabei de ser aclamado. O professor, da altura dele, concordou com a minha tese. Errado está o Supremo, errado está o STJ, e pode pegar os habeas corpus com a última jurisprudência mais recente, porque eu tive cuidado de ver, aí já melhoraram um pouco. Eles estão dizendo que a pessoa jurídica só pode estar em juízo criminalmente se o sócio, o diretor, o gerente, também responder o processo. Ou seja, se houver a interveniência do sócio, diretor, administrador, gerente, mandatário, etc. Do contrário, a pessoa jurídica continua ficando impune. Isso é escancaradamente uma falta de respeito à Constituição. Eu não concordo, não estou aqui para concordar com jurisprudência, com o ministro A, com o ministro B, eu penso, logo existo. Se quiser... Desculpe que eu sou polêmico. Se a minha tese estiver, mande e-mail para mim, me façam pensar, pelo amor de Deus, porque esses ministros estão me fazendo ficar maluco. Essa é a lógica. E essa vontade constitucional está aí clara na Constituição. Então, vocês vão ver a proposta minha lá no final. Vou jogar lenha na fogueira. Não concordo com a jurisprudência, mas estou falando para vocês, afinal de contas, é o Supremo, é o STJ que diz que pessoa jurídica não comete crime. Eu prefiro que mude essa ordem normativa e vamos melhorar, sim, a aplicação da legislação, porque todo mundo só fala do legislador, mas não fala que o aplicador da lei também está fazendo coisa errada, está dando interpretação errada. Então, vamos adiante. Tá bom. Vou falar rapidamente, o tempo é muito exíguo, então a questão mais polêmica nós já falamos, como o tempo é menor, eu já tenho aqui 5, 6 minutos. Concurso de pessoas é simples. Está lá no artigo 75, porque o crime é unissubsistente. Sem dúvida nenhuma que há crimes contra o consumidor de autoria coletiva, até porque a criminalidade organizada atua por trás das relações de consumo, fabricando, falsificando. Está aí a pirataria, falsificação de remédios, de tudo. Está aí. Só que nesse crime organizado ninguém é punido, por quê? Porque tem intervenção do agente público, que está lá subornando, recebendo vantagem, recebendo dinheiro, e fica impune. O objeto material dessas infrações, essas infrações são crimes formais, materiais, de mera conduta, não tem problema. Quais são as condutas incriminadoras? A regra é dolosa, por exceção culposa. A ação penal vai ser sempre pública e se aplica a Lei 9.099. E vamos fazer agora, finalmente, para fechar meus 3 minutos, deve estar faltando, a análise de caso prático. Quando nós falamos em relação de consumo, nós estamos falando, na verdade, em vários casos que nós verificamos. Propaganda enganosa acontece muito através da internet. Temos um caso em que o indivíduo vendia mercadorias na internet, anunciando no Mercado Livre e não entregava a mercadoria. Ele praticou mais ou menos uns 20 delitos no Brasil inteiro. Evidentemente que o crime ficou caracterizado como estelionato. Porque quando, na verdade, ofere a vantagem, deixa de ser crime contra a relação de consumo e passa a ser um crime regido pelo Código Penal. O mesmo caso foi de uma senhora lá em Copacabana, uma moça que fazia propaganda enganosa. Colocava a foto dela quando ela tinha 18 anos, e o gringo corria para lá. Chegava lá, quando ia fazer o programa, ela era uma polaca. Aí o gringo foi da parte da delegacia, e eu defendi a mulher. Né? É verdade. Aí, então, isso veio parar no Ministério Público como propaganda enganosa. Evidentemente que a gente conseguiu ganhar essa causa. Mas o pior não é isso, não. O pior não é isso, não. O pior é que uma garrafa de Coca-Cola com corpo estranho dentro foi parar no DECOM. A mulher chegou lá no DECOM e viu logo um monte de placa assim. Olha, o juiz condena a fábrica de refrigerante a dar uma Coca-Cola de indenização. E aquele quadro lá, a mulher saiu de lá com uma propaganda enganosa. Doutor, me senti mal de vir nessa delegacia. Era melhor não ter vindo, porque eu estou sofrendo mais ainda de ter vindo reclamar meus direitos. E a Coca-Cola tinha um corpo estranho. Foi para a perícia, ficou 1 ano e nada se resolveu, ninguém foi punido. Sorvete, uma empresa de fast food famosa, sorvete especial, Macolosso e tal, contaminado com sangue humano. Foi parar na 59 de Caxias, foi para a perícia, veio 1 ano depois e também ninguém ficou punido. O que é que acontece? De forma muito triste, antes de eu vir para cá, eu quero que feche as propostas que eu coloquei. Coloca lá no painel o final das propostas, que eu já vou fechar, professor Sidney.
Por que essas propostas são polêmicas? Está aí. Eu estou fazendo essas propostas. E estou fazendo essas propostas, sabe por quê? Porque nós não viemos aqui para falar para vocês o que está escrito aí nas leis. Não funciona. Na verdade, nós temos uma propaganda enganosa contra o consumidor. O consumidor está desprotegido. Eu vou fazer como Sobral Pinto, que, na verdade, na época da ditadura, ele invocou a lei de proteção dos animais, porque os animais estão mais protegidos que o consumidor. Professor Cid, professor de Direito Ambiental, pode ter certeza que os animais estão mais protegidos que o consumidor. E esses órgãos não funcionam. Aliás, lá aquela delegacia do consumidor, nem informações, nem estatísticas, não tem nada. Então, eu estou fazendo aqui, para fechar, como eu já falei no início, eu sou polêmico, e eu vou fechar com a polêmica. Está aí as minhas propostas. Eu proponho criminalização da pessoa jurídica, sim. Consertar essa interpretação dos tribunais. O erro está nos tribunais, não está no legislador, não. O legislador fez a sua parte. Precariamente criou figuras vagas, imprecisas, mas fez alguma coisa. Eu prego a extinção dessa delegacia do consumidor. Tem que fechar as portas, aquilo não funciona. É uma propaganda enganosa contra o consumidor. Você vai lá registrar, até foi lá para a Gávea, para a Zona Sul, porque lá está o pessoal que tem dinheiro. Fica mais fácil, porque na Baixada não tem isso, né? Lá para a Baixada, consumidor. Eu prego que tem um juizado especializado na relação de consumo, porque o juizado especial não é especializado na matéria. O juiz especial, ele julga tudo. E está aqui, isso está previsto no artigo 5º da lei do consumidor. E eu prego uma central de consumo, fecha essa delegacia, deixa os PROCONs, que na matéria civil até funciona, mas vamos criar uma central dos consumidores com uma força-tarefa, como faz a Polícia Federal, onde tem perito, tem gente da Secretaria de Saúde, tem gente do Ministério da Justiça, tem gente da SUNAP, tem gente do IMET, tem polícia dentro, para criar uma força-tarefa para proteger o consumidor. Do contrário, vamos fazer que nem Sobral Pinto, vamos invocar a lei da natureza para proteger o consumidor e vamos parar de propaganda enganosa, porque o povo não aguenta mais. Muito obrigado, vocês.